Nesse conteúdo, eu não quero falar de dinheiro como uma meta. Eu quero conversar hoje contigo sobre dinheiro, mas como ferramenta. E te explicar, nesse processo, como a organização financeira pessoal, como um princípio de mordomia, torna a administração, o relacionamento na tua rotina com as tuas finanças muito mais leve, muito mais fluido. Porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema é o lugar que ele ocupa na nossa vida que causa todos os nossos desafios. Tem gente, por exemplo, que coloca o dinheiro no centro de tudo que faz, como se esse fosse o único objetivo. E tem gente que evita falar de dinheiro, como se ele fosse algo impuro, sujo, como muitos de nós aprendemos quando criança, e até perigoso, porque distorce o caráter. Mas esses dois exemplos representam, na verdade, imaturidade financeira. E bem diferente do que nós vemos no mundo hoje, a visão bíblica sobre dinheiro diz que ele não governa, ele serve. Quando a gente fala de organização financeira pessoal, a primeira pergunta, antes da organização numérica propriamente dita, não é quanto eu ganho, é quem governa a minha vida. Na ordem saudável da vida, Deus vem primeiro, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, todas essas coisas, estamos falando de tudo que precisamos, que vem depois de Deus como prioridade. Então, depois de Deus, nós temos as nossas emoções, a nossa saúde mental, nossa saúde física, família, relacionamentos, como na área da vida social, temos trabalho e propósito na nossa área da vida profissional, e aí então vem as finanças fisicamente sustentando tudo isso. Só que quando essa ordem se inverte, algo sempre adoece. Eu sou Thaís Bilialba, eu ajudo pessoas e negócios a saírem do caos operacional para uma rotina que sustenta crescimento, clareza e resultado. Aqui na descrição eu vou deixar links importantes que complementam e aprofundam ainda mais esse conteúdo. E para continuar recebendo conteúdos como esse aí no teu feed, te inscreve no canal. Agora pensa comigo, se o dinheiro sobe demais nas nossas prioridades, ele vira ídolo. Mas se por outro lado ele for ignorado, a vida vira um caos. O que não te falam é que nós não precisamos viver em um dos dois extremos, ou ignorando ou se importando demais. Quer ver? Acompanha comigo. Ídolo não é só aquilo que tu adora. Ídolo é aquilo que conduz e define as tuas decisões, o teu humor, a tua paz. E quando o dinheiro vira ídolo e governa a tua vida, a rotina começa a virar ansiedade, o planejamento vira medo, o controle vira uma obsessão e o descanso vira culpa. E a pessoa até ganha dinheiro, mas ela emprega mal os recursos porque também perde clareza, perde leveza, perde direção. E isso não é prosperidade. Isso é escravidão disfarçada de responsabilidade com os recursos. Já na mordomia, é um princípio simples e profundo. Significa administrar bem aquilo que não é teu, mas que foi confiado a ti. Ou seja, ser mordomo dos recursos que recebemos. E esse princípio está por toda a Bíblia. Está, por exemplo, em Gênesis 1, 28, 1 Pedro 4, 10, Lucas, capítulo 16, versículo 10, Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Mas eu separei 3 que tocam objetivamente no assunto de hoje e que o primeiro está em Salmos 24, versículo 1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vive. Ou seja, todos os recursos que temos são do Senhor. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Ou seja, somos
administradores do que recebemos. Já no Salmo 115, versículo 16, que une tudo isso, diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Ou seja, ele deixou aos nossos cuidados. Quando eu entendo que os recursos não me pertencem, eu paro de gastar por impulso e começo a decidir com mais responsabilidade. E essa mentalidade gera um novo comportamento na rotina, um novo posicionamento diante das decisões sobre as nossas finanças. Por exemplo, eu paro de controlar cada centavo por medo. Eu paro de gastar por impulso, conforme as minhas emoções. Eu paro de evitar olhar para o dinheiro como um vilão na minha rotina. E começo a administrar com consciência, porque mordomia não é escassez nem avareza. Mordomia é responsabilidade com propósito. E sabe o que não é organização financeira? Viver apertada contando centavos, se punir porque precisou gastar além do planejado esse mês, anotar tudo com culpa, transformar dinheiro em fonte de estresse para a tua vida. Já organização financeira real e verdadeira é trazer clareza e domínio próprio para tua rotina, entender os teus padrões emocionais e se curar, alinhar recursos aos valores, tomar mais decisões com sabedoria. Acredite, a desorganização ela é espiritual. E essa desorganização financeira não é só falta de método e disciplina. Ela é, na verdade, a obscuridade que confunde os nossos pensamentos, enfraquece a nossa coragem, rouba a nossa clareza, que é tão necessária para a gente decidir se levantar e liderar nas 7 áreas da nossa vida, onde fomos chamadas a viver. A forma como tu organiza o dinheiro revela muito sobre a tua rotina. Porque quem vive no improviso financeiro geralmente vive sem planejamento, sem margem, sem muita visão, muita previsibilidade. Vive reagindo também a tudo que acontece. Mas quem pratica a mordomia, administrando o seu dinheiro com propósito e percebendo que ele é ferramenta na sua mão, cria uma estrutura para administrar bem esses recursos. Porque ele não é meu, ele não é nosso. Toma decisões melhores, constrói reserva, vive com mais paz no seu dia a dia. E nós concordamos, né, que dinheiro organizado não resolve tudo. Mas dinheiro desorganizado complica tudo. E a coleção Fluir de Finanças Pessoais nasceu exatamente com esse princípio. Ela não foi criada para controle obsessivo de cada centavo que movimenta no teu dia. Ela foi criada para te ajudar a administrar os teus recursos com direção, com consciência, com propósito. A coleção Fluir, ela começa com páginas de mentoria, com perguntas-chaves para te trazer clareza e propósito para esses recursos. Também com páginas de centralização de informações que melhoram a tua produtividade na rotina, páginas de planejamento financeiro com método, acompanhamento mensal dessas definições, páginas de investimento. E o conjunto de todas essas informações e registros, eles são usados para ações futuras, como, por exemplo, declaração do imposto de renda. Olha a importância dessa organização. Isso é uma organização financeira madura. A coleção Fluir, ela tem mais de 50 páginas. Tudo para ressignificar o teu relacionamento com o dinheiro e tornar a tua rotina leve e fluida para crescer com propósito. Ela também vai te ajudar a olhar para o dinheiro sem medo, sem culpa, sem idolatria, percebendo, entendendo, internalizando que dinheiro é ferramenta na nossa mão. E ferramenta não precisa só de técnica, ela precisa também de direção. Por isso, para começar a tua organização financeira hoje, a pergunta que eu te faço não é quanto de dinheiro tu tem hoje. A pergunta mais importante para começar é: o dinheiro está servindo ao teu propósito ou governando a tua rotina? Quando o dinheiro ocupa o lugar certo, a vida flui melhor. As decisões ficam mais claras, o coração descansa. E isso também é fé. Isso também é maturidade.
E hoje a tua organização financeira já sustenta as tuas decisões e propósito? Ou ainda exige esforço emocional constante? Fica a reflexão e também fica à vontade para responder nos comentários para eu poder te ajudar mais ainda. Até o próximo conteúdo. Bora vencer, bora viver!